Vamos começar. Estou pegando, aprendendo como faz os recortes nos vídeos. Das atividades, que é a última atividade que eu passei. Então, tinha esse exercício aqui que ele é meio, vamos dizer assim, ele é um pouco elaborado. Ele requer que você tente criar, olhar a necessidade e tentar implementar a forma, o cálculo em si. Ele se resume basicamente em usar alguns elementos daquilo que a gente já usou, que já apresentei para vocês, inversão de números dentro de uma mesma sequência, isso já tinha. E aqui é muito mais uma interpretação, porque aqui é o resto da divisão, eu até estou falando o que é para fazer aqui, mas é claro que tem que descrever qual é o algoritmo, e a ideia aqui é representar o cálculo do dígito verificador. Muitas vezes o CPF tem isso e outros serviços implementam esses códigos. Isso para garantir a validade de um código, de um produto, de uma empresa, de um registro de um funcionário. Então aqui foi inspirado nisso que eu tentei falar, bom, vamos criar um algoritmo para tentar representar esse tipo de coisa, porque não deixa de ser uma experiência mais simples, mas que possa fazer isso. Então, bom, como eu podia ir por uma única função, mas é possível nós criarmos, e isso aí entra a malícia, mas não nessa linguagem aqui a gente não vê esse aproveitamento, nas outras a gente consegue, mas a gente consegue visualizar o seguinte: se eu tenho uma função especializada em uma coisa, ela é muito especialista, eu posso deixar ela separadinha, e cada um fica fazendo um pedaço, e as funções chamam funções. Como eu não tinha mostrado isso para vocês, eu vou mostrar isso nessa correção aqui. Então, eu preciso fazer a leitura do número. Vamos começar pelo bloco principal. Eu preciso solicitar. Aqui é pedido um número, eu vou colocar número mesmo, vai. Um número. Beleza. E eu vou ter que ler. Vamos aqui. Inteiro. Pronto. Então a gente vai ler o número, maravilhoso. E aí a ideia é que eu poderia dizer, esse é o dígito. O número com o dígito. Estou inspirado para escrever. Dígito. Fiquei brigando o dia inteiro com um monte de pepino, então gastei o meu alfabeto. Mas vamos assim, aqui eu vou ter uma função dígito. Quando eu faço isso, a minha inspiração é o seguinte: eu estou desenhando, definindo como é que eu quero fazer uso de uma função onde o que eu quero passar para ele é um número e ele vai ter que devolver para mim o dígito. Então aqui eu vou fazer o quê? Número, vírgula, dígito. Então eu vou entregar duas coisas. Até vou fazer uma frescura. Já que ele entrega o dígito, vou colocar um tracinho aqui só para dizer que faz parte do número. Só para enfeitar. Bom, essa função não existe, a gente precisa criar. Então, observação. Eu andei vendo um programa que faz a conversão do Portugal para Java. E eu lembro que eu colocava a definição das funções aqui. E o Portugal, essa versão pelo menos, ela funciona. As versões anteriores não. Que eu achei, as posteriores eu não tenho certeza, quero dizer. Mas como a gente tinha conversado, a gente pode colocar aqui. Aí tem um outro detalhe. Eu só colocava a função no meu interpretador abaixo de uma variável e não acima dele. Dessa vez vamos dizer assim, eu gastei um sábado inteiro e consegui fazer com que ele ficasse funcionando. Eu vou mostrar para vocês isso aí também. Então, e vou passar também, é claro, né, o conversor. Bom, aqui eu vou precisar declarar a função. Aqui nós temos que receber um número. O
Opa! O nome dela é dígito. Ela retorna um número. E aqui bom, como tem na estrutura do programa, ele aceita isso, embora ele aceite você omitir, porque você não possa não ter variável, o interpretador que eu criei, ele acaba consultando isso, e na falta disso ele vai reclamar um pouco. Então eu ganhei o hábito de ter que colocar, então não estranho por isso. Aqui, para calcular o dígito, eu teria que começar recebendo o número e começar a fazer a brincadeira. Eu tenho o número e aqui eu vou declarar o número invertido dele. Talvez eu não precise nem disso, talvez eu precise da soma dele. Essa soma aqui no final. E aqui, o que eu posso fazer? Que a soma é resultado do número mais, e aí vem, quando você pensa de uma forma abstrata, você tem uma ideia mais ou menos de como fazer a coisa, que é possível fazer, você já começa a pensar, bom, eu gostaria que aqui eu tivesse um cara que já fizesse essa ação. Então, o que eu estou pensando? Deve existir uma rotina que se chama inverso e que ela já recebe o mesmo número, mas ela me devolve o número invertido. E aí eu continuo. Bom, eu posso continuar daqui? Posso. Então, se eu continuar daqui, vamos ver o que a gente tem. Para calcular, eu tenho que fazer essa maluquice. E aqui, o inverso, depois eu trabalho ele, mas aqui o que eu preciso dizer? Bom, eu sei que eu tenho um número sequencial, então aqui tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1. E uma coisa que faz isso, normalmente é a função para. Eu preciso ter um contador, então colocar aqui, sei lá, num índice, fator. Oxi, pronto, fator. Deixa lá. Esse é o fator do cálculo. Só que normalmente eu calculo de trás para frente. Esse pedaço primeiro, ou seja, eu pego esse zero. Afinal, essa mesma estratégia a gente usa para fazer o inverso, né? Eu pego o número de trás, multiplico, depois eu pego outro número, eu vou arrancando os números daqui para poder fazer essa conta. Então, se eu vou daqui para lá, eu vou ter que começar a contar do 6 para o 1. Então, eu posso fazer aqui 1 para fator de 6 até 1, faço menos 1, faço. E aqui dentro eu tenho alguma coisa que tem que fazer essa conta de soma aqui. Porque cada passagem dele eu vou fazer uma multiplicação. Mas essa multiplicação tem que somar com um número. Então eu tenho que ter, não é bem a soma já tem o seu resultado, eu tenho agora o dígito. Então, criar um cara aqui, o dígito começa com 0, então eu vou falar assim, o dígito recebe o dígito, porque eu vou acumular, mais o dígito aqui representa, na primeira vez é 0, 0 mais isso. Na segunda vez, o dígito representa essa conta, então é o dígito mais é isso, e assim sucessivamente. Então, por isso que o dígito está aqui somado com uma outra coisa. O que vai acontecer? Eu tenho que pegar o último número multiplicado por fator. Bom, eu sei que para pegar o último número, eu tenho que fazer uma coisa antes. Eu tenho que pegar o resultado, vai na soma, mas assim, esse número que eu preciso, a gente pode até fazer aqui. O que é que pega essa posição? Se eu pegar o número, assim, o número, pegar o resto da divisão por 10, eu vou ter esse dígito aqui. Então, isso
que a gente já usava no inverso, já pega o número 0. Eu estou multiplicando por fator, então aqui eu já tenho a conta. Porém, para que isso aqui tenha uma evolução adequada, eu vou ter que falar que o número vai ser o próprio número, eita, sem esse dígito 0. Tem que arrancar ele fora. E aí eu entro com o quociente da divisão. Então ele me dá a parte inteira da divisão. Com isso, eu vou começar a arrancar um dígito por vez disso daqui, pegando o 0, o 3 e assim por diante. No final, aqui embaixo, eu tenho retorno. E aqui eu estou dizendo até o que tem que fazer. O retorno é o dígito mod 10. Resta a divisão por 10, que pode ser feito assim, mas pode ser feito assim também. O mod é a mesma coisa que isso. Então, aqui, teoricamente, a gente já tem ele calculando, exceto que nós não temos essa função ainda. Então, vamos criar. Função inverso número inteiro. Vamos criar o inverso. E vou precisar de mais uma coisa? Não. Aqui a gente precisa fazer assim. Nessa história de tirar o número, a gente vai fazer uma sequência onde nós vamos fazer um enquanto o número for maior que 0, faça. Nós vamos ter o inverso, recebe, inverso. Aqui aquela historinha, a gente tem que multiplicar ele por 10 e somar com o resto da divisão. Aquela coisa que eu tinha falado lá para vocês, lá para trás, lá na inversão numérica. Depois eu passo aqui de passo a passo para a gente ver. E número é o número quociente de 10. Então, agora nós temos uma função... Opa, calma, não faz assim não. Uma função que retorna um inverso, legal. E vai funcionar mais ou menos dessa forma. Primeiro ponto, aliás, não preciso falar, vamos ver ele funcionando, né? Mais fácil. Vou tirar a telinha, vamos executar com F8 mesmo. Registro as funções, registro o número, vamos pedir o número, legal. É o número, vou colocar esse mesmo número aqui para ficar fácil. 25, que é 2, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então temos o número. Agora, quando ele vai executar a partir desse ponto, ele pula lá no dígito. Criou a variável, a referência dele aqui. Ele está recebendo o número. Criou as outras variáveis e vai começar a fazer o serviço. A soma, ele já precisou do cálculo do inverso, então ele voltou lá para cima. E se a gente olhar na pilha de execução, nós temos aqui o retorno do dígito e aqui o retorno do número. Ele vai lá no número e começa a executar. E aqui é aquela história. Ele pega, cria o inverso. Alguma coisa parou. O que eu fiz aqui? Eu não sei o que eu cliquei. Ah, eu fiz caquinha aqui. Tá bom. Eu acho que eu fiz o meu hábito de, nessa linguagem, não colocar parênteses. Será que é isso?
Vamos dar um para aqui. Termina. Que coisa chata. Por isso que ele engasgou aqui. De novo. Para o universo de novo. Agora sim. Bom, então, deu tilt. Vamos ver? Deu tilt de novo. O que eu fiz errado? Oh, meu Deus. Enquanto isso, faço. O número está aqui. Inverso. Muito curioso. Para não perder tempo, eu vou fazer uma... Não é esse, é esse. Eu vou fazer uma copia e cola. Ali eu não uso parênteses. O que eu errei? Enquanto o número faço inverso. Pá. Aqui, deixa eu parar, efetivamente. Isso. Onde eu errei? Puxa, que emoção. Normalmente a gente tem que ter uma base de referência para garantir que não está tendo problema. Vamos fazer o seguinte. É estranho isso, mas... Deixa eu fazer um teste rápido aqui, só para ter certeza. Sim. Senhor. Professor, é que aqui no... Depois do fim enquanto você colocou retorno. Retorne. É isso que o filho da mãe, valeu. Eu estava pensando, será que ele está dando erro por causa de não ter inicializado? Mas ele entra com 0. Muito bem, é isso mesmo. Retorne. É a sintaxe que a gente apanha. Ó, aqui também, ó. Ele tem, ainda bem que ele com cor ele ajuda, mas o que é ruim, vocês vão ver quando eu colocar no ambiente Java o negócio, vocês vão ver que tem diferença. Nós ficamos viciados que o ambiente de desenvolvimento ele nos ajuda. Aqui ele não ajuda muito não. E isso é que torna difícil da gente ficar. Ele não é claro no erro e a detalhe da sintaxe é impressionante. E por isso que o teste também é importante. Obrigado pelo apoio. Vamos lá. Opa, não era 7 não, era C8. Tá aí, 25.078. De novo. Certo. Menino. Bom, e agora, vamos fazendo. 3, 1. Olha, na expectativa que fosse isso, ainda não é isso, só isso. Eu estou no enquanto, deixa eu fazer uma coisa diferente. Aqui eu tenho que parar. Certo. Terminar. Terminei. Esperava encontrar parênteses. É isso? Não é isso? Tá bom. Deixa eu fazer uma coisa um pouco diferente. Quando você se encontra na mesma situação que eu, ou seja, você olha e fala, meu Deus, tem alguma coisa errada, eu não estou conseguindo ver onde é. Então o jeito é a gente validar esse pedaço aqui. Isso aqui está rodando. Então eu vou fazer diferente. Eu vou pegar tudo isso aqui, do jeito que está, vou tirar daqui. Será que o erro não é a variável global que está abaixo da função? Então, é estranho isso, porque no outro programa que eu fiz funcionou. Você lembra da lista? A lista tinha um monte, tinha alguma variável em cima, duas variáveis em cima e duas acho que embaixo, e as funções no meio. E passava direitinho. Eu achei estranho para chuchu, eu testei, funcionou, não anunciou erro, então, sei lá, agora fiquei na dúvida. Eu coloquei abaixo do var só para ver o que ele vai fazer. Se ele vai ter o mesmo comportamento. Não, teve o mesmo comportamento. Igualzinho. Então não é isso não. É alguma coisa. Ele fala que o erro é na linha 14. Mas fica difícil de vislumbrar onde é que está o erro aqui. E curioso, não é
a primeira vez que eu faço isso. 14, linha 14. O erro está aqui. O senhor sabe o que é? Tem um início aí, um início em cima da função. Esse início Então, poderia não, estar aí. não, não. Ó, vou dar Ctrl Z. Ó, o início não estava no início, acima da função. Eu que pus aqui embaixo, ou seja, eu mudei o ponto onde as funções foram declaradas e ele continuou, ele foi executando, mas o erro permaneceu mesmo. O erro ainda continua aqui. Eu vou fazer aquilo que eu estava imaginando, que era o seguinte. Como eu estou usando o inverso num cálculo, e ele passa nessa linha e ele reclama, eu vou forçar uma inicialização. Vou forçar 0. Outra coisa interessante, eu posso clicar nessa linha e marcar um ponto de parada. Então eu consigo fazer com que ele execute, por exemplo, direto. Opa, tem uma a mais. Até parar ali. Parou. Então aqui a gente consegue visualizar, embora ele já estava com 0, não faz sentido isso de jeito nenhum. Mas aqui ele veio. Ó, já se perdeu. Isso que está muito estranho. O número é uma variável. O inverso não está declarado. Ah, O Visual não, G, não, não, não. Olha só, desculpa, gente, desculpa. Olha só, eu declarei uma variável com o mesmo nome da função. Não pode. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Esse é o erro. O que acontece? Numa linguagem de programação, imagine, existe um programa, no caso aqui é o Visual G, e ele está interpretando cada texto que você escreve, cada linha, e cria símbolos com aquilo que você declara. Então ele cria símbolo para isso também. Então chega um momento, ele vai falar assim, você está querendo fazer uma conta e na verdade está chamando uma função. Por isso quando ele passa aqui, ele volta lá para cima. Então aqui eu vou ter que inventar um outro nome para esse rapaz. Vamos chamar de invertida. Difícil, você vê que é um detalhe pequeno pra caramba aí que você fala, mas ele roda separado. Sim, ele roda separado. E aqui, vamos fazer aquela mesma coisa. Eu vou botar um ponto de parada aqui. Mandar executar. Só tem mais um lá embaixo. O quê? Tem mais um inverso lá embaixo. Ah, não, aqui tá certo. Aqui eu estou chamando esse. Mas aqui... Isso é porque existe uma coisa chamada função recursiva. Vocês chegaram a ver isso? Ninguém contou para vocês? Não. Função recursiva é uma função que chama ela mesma. Ela se chama. Depois eu mostro para vocês isso aí. Porque o que é curioso, a função recursiva permite você implementar um laço sem enquanto para ou enquanto faça. Você não usa estrutura de repetição. A própria rotina chama ela mesma. Você só tem que criar o recurso de finalização, ou seja, a regra de fim. Eu vou mostrar isso rapidinho para vocês depois. É simples, simples, simples. Bom, aqui o que vai acontecer? Agora vamos. Ele vai descer. Deixa eu tirar essa coisa feia aqui, que fica uma mãozinha aqui. Tira a mãozinha. Ele vai pegar o número e vai tirar o número. Era isso que eu esperava. Até que chega no fim. Chegou 0, ele sai, devolve. E quando devolve, você pode ver que a soma já está com valor. Então, isso daqui chamou isso aqui. E aí ele fez o serviço. Quando ele retorna, ele está devolvendo para fazer a conclusão dessa operação aritmética. E agora ele já entra para fazer o resto do serviço. Tem os números aqui. Deixa eu ver, eu estou dentro disto. Esse número de retorno é inválido. O número é um número válido. Então ele vai pegar da soma esse aqui, esse rapaz. Deixa eu ver aqui. Usei o cálculo errado. Vamos parar. Termina. Como é que eu sei? Para a gente fazer essa operação aqui, a gente precisa usar a variável que tem a soma dele. Então,
Aqui é soma. E aqui também. Ô, meu filho, escreve aí. Opa. Beleza. Afinal, a gente somou para quê? Para justamente ter aquele número grande para fazer o serviço. Bom, esse aqui é o ponto de parada. Vamos botar para rodar. F9, põe. 25678. E é por isso que vocês estão vendo que a gente precisa testar. Se não testa, que vai inverter ainda, meu filho? Oh, meu Deus do céu. Aí, agora sim. Temos o número. A gente vai pegar e gerar o dígito. E o dígito vai ser o quê? 6 vezes 0. Vai dar 0. Aí, deu zica aqui. Sabe por quê? Eu chamei de dígito e chamei de dígito de novo. Como eu já sei qual é o problema, vocês perceberam isso? É difícil. O duro é dar nome, tá? Vou chamar de dígito só. Tem mais alguma coisa aqui? Isso. Vamos parar aqui. Puxa, para aí, meu filho. Cadê a mãozinha? Aê. Pronto. Certo, paramos lá. Agora sim, vamos começar a fazer a conta. Ah, que é DF8, mas que cara chato, meu Deus. Eu deveria continuar dali. Pronto, então vamos lá. Está calculando o dígito, retirando os números e calculando o dígito. Chegando no valor, chegou. Retorna, representa. Ufa, deu trabalho isso aqui. Mas foi bom por uma coisa. Primeiro, como é que a gente trabalha a questão de verificar o erro? É difícil quando a gente erra a instrução. E segundo, é importante o quê? Nunca criar variáveis que tenham o mesmo nome da função que você está chamando, ou de qualquer função que você está chamando, justamente porque ele permite, ele propicia você estar se confundindo. Porque, na verdade, a ideia é você gerar uma rotina que faça recursividade. Falando de recursividade, bem rapidinho para vocês, esse aqui, deixa eu só salvar ele. Chama aqui. Não. Deixa aqui. Vamos limpar. Deixa eu ver se eu acho um documento rapidinho, que não é esse. Não passa nada, pronto. E era aqui que eu tinha? Não. Caramba. Vou ter que fazer uma pesquisa mesmo. Eu tinha um arquivo que falava, a não ser que esteja em cursos, mas ele está em lógica. Será que eu tirei? Porque ele era o que falava de matemática e recursividade. Que peninha. Aquilo ali ajudava tanto. Um documento que eu localizei e... Ah, achei. Nós. Eita, tá bom. Só que aqui já é o algoritmo. Que sacanagem, não tá por aqui. Chato isso, hein? Bom, não vamos perder tempo. A ideia é a seguinte.
Uma função recursiva, a própria função de fatorial. Vamos fazer isso. Por que não? Estou chamando um outro navegador para não bater com aquele lá. Como chama? Função recursiva. Aquela lá, como chama? Fibonacci. Isso. Vamos em imagens, não quero ver a lógica. Aí, vamos pegar aqui. Isso. Uma imagenzinha ajuda. Aqui, tá lento, hein? Eita, nós. Só quero a imagem, meu filho. Aí, quase isso. Vou pegar ela. Salvar a imagem. Vamos. Desktop mesmo. Nossa, meu, quando demora muito assim, é que tá muito ruim. Aí é engraçado, desktop não aparece a imagem, né? Você tem que... opções de conjunto. Não era isso que eu queria. Como é difícil aqui usar conjuntos. Não? Salvei no lugar errado? Salvou em downloads. Puxa vida, hoje é dia. Não salvou. Tá bom. Já que tá tão chato e meio. Vamos pegar o fatorial mesmo, né? Bom, o fatorial é uma função recursiva e aquela história de que o fatorial de um número é igual a o fatorial, quer dizer, o número vezes o fatorial do número menos 1. Isso aqui é uma expressão matemática, mas que e ainda tem um caso, né? Para n maior que 1. Então, essa regra é a regra de parar, de limite, e aqui eu tenho uma função que chama uma função. Se eu fosse traduzir isso daqui para Portugal, seria assim. Eu tenho uma função que se chama fat, ela recebe um número, vamos colocar n ali, para ficar igual, inteiro, ela retorna um inteiro. E por que eu coloco tudo mesmo não tendo nada? Para que sempre eu esqueço. Eu percebi que logo que comecei a programar, eu percebia que eu abria um se e esquecia do fim C. Então eu comecei a colocar tudo, mesmo que esteja vazio. E aí depois eu vou completando ou limpando aquele que eu tenho, aquele que eu não preciso, para garantir que eu não vou esquecer nada. Você fica pensando, se preocupado no problema e muita coisa passa batida. Vocês viram, muita coisa passou batida aqui para mim hoje. Só hoje, que dirá os outros dias. Bom, essa função aqui, ela vai ter no seu corpo ela precisa ter o número de retorno, sei lá, colocar num. Esse é o número de retorno. Aqui eu vou falar assim, primeiro, o num vai ser igual. Você não precisa do num, eu posso retornar. Vamos fazer assim, retorne, isso, eu vou retornar o fatorial, né? N vezes fat n menos 1. Isso que vocês estão vendo eu fazer aqui é a mesma coisa que está aqui, claro. Eu não precisei do num, então realmente talvez eu não precise dele. Só que eu tenho que garantir uma coisa. Se eu deixar desse jeito que está aqui e fizer assim, escreva um número, faz isso. E aqui eu vou precisar de um número.
Beleza? E o fatorial do domínio formado é FAT de número. Bom, essa coisa aqui, se a gente executar desse jeito pausadamente, o que vai acontecer é que ele vai estourar a memória. Por quê? Ele entra, 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 e vai ficar infinitamente. Bom, vamos olhar a pilha de execução para entender isso aqui. O número, uma função recursiva, ela chama a si mesma. Então, vocês estão vendo que o FAT entrou e saiu, entrou e chamou outro, chamou outro, chamou outro, chamou outro. E sempre o número que ele passa, perdão, que esse rapaz aqui é um pouco chato. Sempre que ele passa um número, ele subtrai um para chamar de novo. E assim sucessivamente. E ele passa e vai embora. Ele vai reduzindo. Então a gente tem que ter um limite. E é isso que vai terminar o pseudo laço que ele cria quando ele faz esse tipo de execução. Então aqui a gente vai parar e vai falar assim. Se o n é maior que 1, a gente pode, então, retorne isso. Se não, retorne isso. Retorne número que 1, faz número que 1. Isso. Se eu não estou me enganando, é isso. Vamos lá. Porque essa é a definição, não é do professor da matemática. Fala. Faltou um ezinho lá no retorno. Puxa, eu tô com fome. Valeu. Oh, meu Deus do céu. Eu preocupado com um. Tá vendo só que deu? Deixa eu cancelar aqui. Obrigado. É terrível isso. Aí, vamos lá. Chamou. 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 Toda vez que ele pula para cima, ele está chamando. De novo. Retorna. Retorna. Faz a conta, faz a conta, faz a conta, faz a conta e retorna. Então, vocês estão vendo um fatorial que não usa laço, mas que é uma função recursiva. Por quê? Recursiva é toda função que chama a si mesmo. Muitas vezes, as várias expressões matemáticas, elas definem as fórmulas, e essas fórmulas basicamente são os programas, basta você implementar. Então é isso. Então, mais uma vez, sempre que você tiver o nome de uma função dentro do bloco do código, toma cuidado. Se ele for uma variável, você cometeu um erro como eu cometi agora há pouco. Tá? Então, esse aqui é um exemplo que pena que eu não tenho a parte de matemática, mas no fundo é a mesma coisa. Isso aqui eu acho que é o ideal para se apresentar. Ela é uma função recursiva. E, assim, dizem que é mais simples. Bom, a escrita dela é simples, desde que você entenda o significado disso. Nem sempre a gente pensa recursivo, a gente pensa, como se fala, do jeito tradicional como você vem aprendendo. A gente não pensa desse jeito aqui, embutindo um dentro do outro. Então tem que tomar bastante cuidado. Se você tem a definição, fica fácil. Bom, deixa eu ver. Nossa, agora voa. Esse aqui, um baita no blá blá blá, para falar que você precisa pegar nome e salário, colocar aqui dentro do programa. Então nós temos um programa que precisa de nome e salário. A gente vai fazer a leitura.
enquanto mais errado é esse. Beleza. Ctrl C aqui. Puxa, esqueci. Infelizmente eu tenho que trocar a tecla de execução e eu acabo me confundindo aqui. Aqui, pronto. Bom, estrutura básica dele, para a gente poder fazer essa leitura, para ler, mas se eu fizer desse jeito, aí é que está o X. Por que eu fiz assim? Começou assim. Nós temos um problema técnico, indeterminado. Se é indeterminado, eu não sei quando termina. Se eu não sei quando termina, quem determina para mim é o usuário, eu não tenho como guardar. Não tem jeito. E a questão principal nesse programa, esse programa é chato pra caramba, porque se a gente fizesse ele do jeito simplesinho, se a gente colocasse limite nele, nós conseguiríamos criar um vetor, ordenar ele e listar. Mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente lista ele na ordem sequencial, ele tem um problema. Ele vai mostrar sempre os 3 maiores números, que são os 3 iguais, vamos falar assim. E aqui, nós temos uma estrutura bem grande que a gente talvez, se a gente quebrar isso aqui em funções, fica mais fácil de visualizar, a gente simplifica quebrando com funções, mas assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que esse nome, digamos que eu tenha aqui eu preciso ver primeiro. Cadastrar, funcionário, isso aqui é blá blá blá, nome, salário, tem que mostrar isso aqui. Em Java é fácil fazer pra caramba, isso aqui foi feito em Java, tá? Como é que eu sei? Essa janela é uma janela Java, isso aqui é um formulário e isso aqui é o nome do programa que eu usei. A resposta está em Java. Em Java é fácil criar uma estrutura de dados e colocar isso aqui. Então, basicamente, se eu fosse usar o Portugal, talvez desse para começar a fazer isso. E outra, um vetor em Java, você expande ele. Um vetor aqui, você não expande ele. Ele é fixo. Lá você consegue fazer esse serviço. Então, aí que o bicho pegou. Por quê? Eu vou ter que ter um vetor, ou um vetor ambíguo, talvez não assim, um vetor bidimensional. Vamos imaginar, isso aqui é um funcionário. Beleza? Um funcionário é um vetor, ele tem 2 posições. Não. Puxa, mas se eu colocar vetor já ferrou. Conclusão. Como eu posso fazer isso aqui? Do jeito mais tosco da vida. 0. Não dá para fazer daquele jeito, sim. Dá para fazer. Dava. Eu tenho que fazer 3. Eu posso fazer 2 vetores específicos, um para cada lado, por exemplo. Vou usar uma marreta de conversão numérica, como alguns de vocês já usaram. Tem uma função caracpenum, caractere para número se eu quisesse fazer conta, por exemplo. Ou usar esse jeito meio estranho aqui, onde eu falo assim, ó, eu tenho que ter 3, então eu tenho 0 a 2, são 3, vetor de caractere. E aqui é a mesma coisa. Isso aqui, quando a gente tem uma linguagem limitada, nós somos obrigados a improvisar. Ou um vetor bidimensional, com 2 dimensões, que tenha... aqui nós temos 3, teria que ser 3 por 2, seria mais ou menos isso aqui, por exemplo. Um funcionário, vetor, onde eu vou guardar 3 salários, mas cada funcionário tem 2 informações. Por quê? Ele tem um nome e salário. Ou seja, ou eu uso essa estrutura, e na verdade não é assim, né? É assim. Ou eu uso essa estrutura, ou eu uso essa estrutura. Esse aqui é um vetor bidimensional, e esse aqui são 2 vetores distintos. A diferença é que aqui todos eles são caractere, e aqui cada um tem o seu tipo. Eu vou preferir usar o de baixo. Eu acho o de baixo mais
vamos dizer assim, real, apropriado, porque eu estou mexendo com o número. Não que eu vá fazer conta com ele, claro. Bom, se eu tenho já os meus 3 vetores, o que eu vou precisar fazer? Talvez eu vou precisar, com certeza, ter a variável nome, e aí vocês vão achar estranho fazer isso, e o salário, para não concorrer um com o outro. Então aqui quem eu leio é esse rapaz. Pronto, estou lendo ele. E agora, o que eu preciso fazer? Preciso ler o... Deixa eu copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Meu salário. Pronto. Bom, isso aqui, agora eu vou entrar numa cadeia de processamento que vai fazer o seguinte. Eu preciso identificar se o salário, vamos tentar tratar um por vez, para ficar mais fácil, mas assim, se primeiro que todo meu vetor, quando é criado, ele fica vazio. Então, o que eu vou comparar são os 3 maiores salários. O primeiro tem que ficar em cima. Então, se o salário, e aquela história do maior, né? O salário informado é maior que o primeiro salário, é o salário que está no vetor 0. Então, eu tenho salário indexado de 0. É o primeiro cara que eu tenho. Se ele for maior que esse aqui, e eu acostumei nessa linguagem não colocar parênteses, tanto faz, né? Então, se não, sim, se. Aqui, se ele for maior, eu vou fazer alguma coisa. Fazer o quê? Eu vou guardar ele. Esse salário dessa posição vai receber esse salário aqui. Salário. Pronto. Bom, aí vocês vão perguntar, poxa, mas nós temos 3. Se ele não for maior que de cima, ele é maior que de baixo? Vamos ver. Então, nesse caso, salário indexado de 1 vai receber o salário. E por fim, esse aqui, se ele não for maior, é descartado, né? Bom, essa estrutura de cadeia aqui é que é interessante. Vamos lá. Deixa eu mostrar o que acontece para vocês. Eu venho, crio o vetor, beleza? Vou começar a pedir, sei lá, esse aqui é o fulano. Eu tenho que guardar o nome dele também, tá? Coisa que eu não estou guardando. Porque depois eu tenho que guardar o nome que está ali. F8, sim, F8. Vamos pedir o salário, vamos colocar um salário assim, 756. É o que estou pegando que está aqui, na telinha. Pronto. Aí lá, F8, salário. Já ficou na primeira posição. Ele pede outro nome. Eu não estou guardando os nomes, tá? Depois eu vou guardar os nomes. Tem que guardar. Lá, pedir salário, vou colocar lá 950. Olha o que acontece quando eu faço isso. O salário atual é 756. Ele é menor que 950. O que ele vai fazer? Ele acabou de matar o outro valor. Então aqui eu tenho um detalhe. Não posso deixar isso acontecer. Por quê? Porque sempre que ele faz isso, eu perco a informação. Então eu tenho que fazer antes disso, eu tenho que passar o salário para o salário 1, que é o outro, próximo do piso, o atual. E desse jeito eu salvo a informação que está aqui no outro antes de atualizar. E a mesma coisa aqui. O 2, o 1. E esse aqui, sinto muito, ele é o último da fila e não passa para ninguém. Se a gente faz isso agora, o que vai acontecer?
756. Vamos lá. F8. Primeira vez, pus o valor, veio. Agora o próximo. Aconteceu 950. E agora o que ele vai fazer? Vocês vão ver que ele vai copiar o valor para cá e atualizar o valor lá. Ele está empurrando o valor. Ou seja, eu estou montando a escadinha. Se eu vier agora e colocar o outro, o salário lá é 1.254. Vamos lá. 1, 2, 5, 4. 8. Ele vai olhar. É maior? É. Ele passa esse para cá e vai lá. Só que a gente acabou de perder um. Vocês repararam isso? Então aqui eu vou parar o programa de novo, porque aqui eu não posso fazer só isso. Eu tenho que, antes de mais nada, é a escadinha. É uma cascata esse programa. O salário 2 vai receber o salário 1. Bom, até aqui eu estou fazendo só com o salário porque tem mais coisas ainda. Vamos deixar ele no passo a passo mais um pouquinho mais rápido e eu informo os números. Então, é o fulano. Vamos colocar na ordem que está lá, 950. Vamos vir para cá. Beleza. É o Beltrano. O valor é 1.254. Ele ajustou. Agora vem o Ciclano. O valor é 756. Vem aqui embaixo. Só está faltando eu imprimir, claro, né? Isso é um outro ponto, calma, uma coisa por vez. E aí se a gente fizer o sair, beleza. Mas aonde está o problema ainda? Deixa eu comentar um segredo para vocês, que é uma coisa que passou desapercebido por mim mesmo por muito tempo. Até eu perceber, eu coloquei o número e falei, nossa, ainda tem erro, porque o meu teste não deve se resumir somente a colocar números maiores e menores. Vamos dar um exemplo. Eu coloco a Chiquinha aqui. Se o salário dela for maior que 950 e menor que ele, for 1.100, o que ele vai fazer? Ele vai ter que relocar. Perfeito. E se ele for abaixo de 950? Vou colocar 300. Ele nem aparece. E se eu colocar maior? Por exemplo, 1.500. Vai empurrar tudinho. Perfeito. Olha o que acontece se eu colocar o mesmo salário que esse 12,54. Vou colocar aqui a belinha com 12,54. Duplicou. Por que duplicou? O teste que eu estou fazendo aqui é se o salário é maior que ele. Mas no caso, não é maior, ele é igual. E se ele for igual, ele não entra aqui. Ele entra aqui e mata esse valor. E isso é um problema. Então, eu tenho que dar um jeito. Como? Bom, os testes aqui se resumem a ser maior, igual ou menor. Ou seja, quando eu venho para o senão, ele é menor ou igual. Eu tenho que excluir o igual. E para excluir o igual, eu tenho que fazer uma coisa chata para chuchu. Eu tenho que fazer com que ele entre aqui, ou seja, eu tenho que fazer isso aqui 2 vezes. Foi uma forma que eu vi de resolver. Pode existir outras. Se eu coloco uma outra condição aqui dentro e faço isso, claro que eu vou ter que ter um fim C aqui. Deixa eu ver. Aqui, fim C. Por que isso? Se ele for maior ou igual, ele vem para cá e não vai descer mais. Ele só vai descer se ele for menor. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa.
Então, nesse caso, eu tenho que duplicar esse rapaz, fazer isso aqui e colocar um fim C aqui. Ficou estranho para chuchu, mas veja só o que acontece agora. Eu vou colocar o fulano de novo, vou colocar lá 500, opa, por 5.000, tá bem. Vamos colocar o José, vamos colocar 2.000, aquilo ali. Vamos colocar a Maria, vamos colocar 3.000, empurrou 2.000 para baixo. Vamos colocar outros 5.000 para ver. Aí é a Vitória. Oxi. Aí. Vitória 5.000. E aí ele não a substitui. Então aqui eu consegui garantir. Vou colocar mais um. Ofélia. 3.000. Tá lá. E com isso, o que aconteceu? A gente consegue, só está faltando fazer o relatório, a gente conseguiu selecionar eles numa ordem já pré-definida. Aqui é decrescente, é do maior para o menor. Perfeito. O que a gente vai precisar fazer? Salvar o nome também, porque a gente precisa colocar o nome. Só que do jeito que a gente está, a gente vai guardar a primeira pessoa que surgir com aquele valor. Se duplicar, essa segunda não conta. É uma situação. Como que eu guardo o nome? O nome é um outro vetor. Então, eu vou usar isso como referência, sim. Mas sempre que eu copiar, eu tenho que duplicar. Então, aqui, eu vou fazer o nome primeiro e o salário depois. Então, aqui é o nome seguindo a mesma ordem, né? O nome do segundo é o nome do primeiro. Eu sempre erro a tecla. O nome do primeiro é o nome do zero. E aqui, o nome do zero recebe o nome. E aí a mesma coisa para baixo. Só que eu vou aproveitar e fazer uma cópia. Esse aqui. Aqui. Isso. Esse aqui. Aqui. Certo. E aqui embaixo. Esse aqui. Assim, a gente consegue guardar todas as informações, é muito vetor. A estrutura de dados, ela é aquele registro que vocês viram na documentação web, no documento web, seria equivalente a isso. Aqui eu estou usando dois vetores para guardar tipos distintos da mesma coisa. Se fosse o funcionário, ao invés de eu usar nomes diferentes, eu ia usar vírgula, número. Eu não sei, talvez fosse menos legível. Seria interessante se a gente tivesse realmente uma estrutura. E, bom, assim que eu finalizar, quando eu der sair, o sair aqui, eu vou fazer um laço e percorrer qualquer vetor, tanto faz. Eu sei que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter uma variável contador, é um inteiro, vou chamar de IDX, índice. E vamos lá, para ficar mais fácil. Eu tenho esse global, nós temos o funcionário, eu não sei quantos espaços, vou chutar um espaço aqui. Beleza. Para IDX de 0 até 2. Faça. Sim, para. Ops, está faltando uma coisa aqui. Eu esqueço. Aqui. Vamos ver. Vamos colocar um monte de tracinho nesse negócio. Assumindo que os caracteres têm o mesmo tamanho, eles vão sair bonitinho. Escreval.
Aqui vai ser o nome indexado de IDX, só que aqui vamos ver, o 0 é menor, maior, é isso mesmo, IDX indexado de, oxê, aqui o que? Pronto. Aí eu tenho que ter uma quantidade de espaços equivalente ao que eu pus aqui, para sair na mesma posição, espero que eu consiga. E aqui nós temos o salário IDX, porque o índice é correspondente dos dois lados. Isso aqui vai imprimir cada uma das linhas disso aqui. Tem um salto ao final. Então aqui a gente dá um escrevam e vamos ver se isso aqui funciona. Vamos dar um F9. Vamos usar os nomes que estão lá. Fulano 950. Beltrano 1254. Ciclano 756. Sair. Ficou meio desalinhado porque os nomes são pequenos e o nome não deu certo. Eu fiz alguma coisa errada nos índices. Não. Fiz coisa errada nos índices. Salário 0. Ah, aqui tá errado. Puxa vida. Pronto. Acertado. De novo. Tem que funcionar, né, gente? Não está alinhado 100%, porque aqui, infelizmente, o rapaz é ruim. Eu teria que calcular o número de espaços que o nome tem. Eu não quero fazer muita mágica aqui para não complicar aqui embaixo. Simplesmente uma informação. Se eu tivesse numa console que aceitasse tabulação, eu colocaria barra T e ele tabularia. Não é o caso. Então, tá. Ele trouxe na mesma ordem. Ele está correlacionando os nomes, não está se perdendo. Então, esse algoritmo muito estranho aqui, muito estranho mesmo, ele poderia ser implementado usando uma outra estratégia, claro. Eu acho que eu devo ter... Deixa eu mostrar para vocês. É um exercício que eu tentei fazer, mas aqui nesse Visual G novo, ele dava problema. E eu não gosto dele porque ele toma a tela toda. Mania. Deve ser users, public, documents, 6A. Incluir comentários, não. Esse daqui eu criei um registro. Eu estava testando isso aqui para avaliar se era condizente. E do jeito que vocês veem aqui, eu estou usando um vetor. Eu chamei dados. Ali, aqui também. E com isso, eu criei um tipo, na verdade. E criando um tipo, eu tenho condição de estar referenciando ele dessa forma aqui. O que é muito mais evoluído, vamos dizer assim. Isso aqui é um dos exercícios da atividade número 2, atividade 2, exercício 6, que está lá. Que fala de criar um cadastro aqui. Só que eu fiz só uma parte. Eu criei isso aqui, essa estrutura, carreguei, estava testando se um registro funcionava. E depois eu estava listando ele, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Dando espaço, listando tudo na mesma linha. O detalhe é que a primeira coisa que eu acho ruim nesse programa, quando eu mando executar, ele põe essa tela horrível aqui. Que eu não gosto dela. Tem certos momentos que eu quero ela, nem sempre eu quero. Eu não consigo mexer nisso daqui. E às vezes ele oculta isso aqui. Eu quero ver onde estão os valores, eu não consigo achar. Tem uma pessoa cadastrada, cadê os dados?
Coloquei um registro. Contador 1. Cadê o cara? Isso que eu achei estranho. Beltrano da Silva. Programador. 23. Tem que colocar 4 registros. 4, tá bom. Sexo é 3200. Saiu. E aceitou o número, virou outra coisa. Vamos lá, esse aqui é o Souza, é o gerente do projeto, ele é veião. Liguei um pouquinho mais, né? Pronto. Listou ali, no entanto, funcionou agora e eu não entendi em que momento isso aqui começou a dar bug. Aí começou a ficar instável e eu sinceramente eu não usei. Então por isso que eu não usei esse programa aqui. O que é interessante, ele permite criar essa construção, que é muito mais elegante do que isso aqui que eu fiz, claro. Muito mais elegante. Só que eu acho melhor fazer isso do que fazer isso aqui. Então esse aqui depois eu vou copiar para vocês como material. Esse aqui ele está parcial, ele não está fazendo cálculo nenhum, ele só está mostrando. O ideal é que a gente aplicasse aqui um cálculo de, sei lá, alguma coisa, mas aqui ele está fazendo um cadastro. São poucos registros. Outra coisa que essa estrutura não faz, ela não permite eu criar referências em referência, a referência ser recursiva, ou seja, eu não consigo criar um tipo que tenha ele mesmo aqui dentro. Aqui. Eu não consigo fazer isso nessa linguagem. Coisas que as outras linguagens provêm. Então, é um detalhe que eu falei, não vai adiantar eu ficar batendo nisso aí para fazer essas coisas. Que mais? Ah, sim, antes de mais nada. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Bom, vocês estão vendo... Eu coloquei aqui quem? Eu tenho que salvar isso, né? Salvar como? Atividade 3, 2. Beleza, tem um 3, 2 aqui. Beleza, tá aqui. Certo? Certo. Vamos mudar a codificação dele de UTF-8 para essa coisa aqui. Ficou bonitinho. Salvar. Ctrl S. E aí eu vou fazer uma coisa curiosa. Como eu estou no Visual G, deixa eu ampliar aqui. Eu tenho o terminal. E eu estou, deixa eu ver, esse diretório. Opa, não é deixa, é ls. Estou esquecendo que eu não estou no Windows. Beleza. Eu tenho que executar um programa. Eu tenho um programa que está no meu diretório home chamado download. E ele se chama convert.jar. Ele roda no Java 11. Como é que eu uso? Java-jar. Yes. Nem precisa. Vamos fazer melhor. Por que não? Cadê? Download está aqui. Olha ele aqui, ó. Tá subindo? Cadê você? Cadê você? Não vi você. Nossa. Deu tilt. Ah, pronto. Ele está aqui. Pronto. Esse é o tal. Vamos lá. Vamos abrir um programa. Esse programa aqui. Gente. Vamos lá. Abrir. Cursos. 3, 2. Certo? Certo? Certo. Isso é Java. Se eu salvar isso aqui, ele vai querer salvar com esse nome. E aí ele vai aparecer, eu vou colocar no mesmo lugar. Aqui.
Isso é ele, em Java. Essa linguagem aqui, agora, esse editor entende. Eu vou ter que mudar, provavelmente, a cor, porque os colchetes aqui ficam tão amarelinhos que quase não dá para ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Vamos ver. Ficou branquelo pra caramba. Material teme. Tá difícil, hein? Escuro assim é ruim para vocês? Mesma coisa, professor. Não, Beleza, professor. porque eu estou preocupado que apareça os colchetes. Só por isso. Bom, eu estou ajustando aqui a acentuação. Salário, isso aqui é a codificação, porque como esse ambiente do Visual G simula o Windows, ele usa um outro conjunto de caracteres que oculta essas coisinhas aqui. E aqui, naturalmente, ele insere um monte de espaços em branco que talvez não fosse o caso de ter. Bom, eu não sei, eu acredito que vocês não conhecem Java. Prazer, pela primeira vez apresentando. Esse é o bônus por terem presenciado a aula de hoje. O que ele faz em relação ao ambiente? Qual a diferença dele para outra linguagem? Deixa eu pegar esse rapaz aqui, colocar do lado de cá, se ele deixar, né? Vem para cá, meu filho. Hoje ele está meio querendo me negar Talentium. O Visual G ele começa a ocupar a memória. O Visual G não, o VS Code. Vocês estão vendo um paralelo das duas linguagens. O que ele faz? Primeira coisa, esse algoritmo ele pega esse nome aqui para criar o nome do que a gente chama classe. Em Java, todos os programas ficam dentro de uma classe. O que é legal desse cara é o seguinte, o ruim é que aqui, é lógico, a gente está tendo tudo na console. Então, ele vai rodar aqui nesse mundo aqui embaixo, esse programa. Como o Visual Studio Code aqui já está preparado para executar Java, e ele não encontrou erro aqui, exceto o nome do programa tem que ser o nome da classe. Isso aqui é um erro. Então, ele tem que falar assim, ó, vamos acertar isso aqui. Eu tenho que fazer um acerto. Rename file. Não vou trocar lá para. Ele fala assim: troque o nome aqui para esse nome sem nome. Não, vou colocar aqui assim: atividade 32. Só que aqui é errado colocar tracinho, tem que ser sublinhado. E normalmente o nome de uma classe começa com letra maiúscula. Essa é a diferença que começa a pegar. São detalhes da linguagem. Não tem nada a ver com a programação em si. Então eu acertei o nome do programa e acertei o nome da classe. O erro sumiu. Beleza? Então agora vocês veem que tem um run aqui. Esse run, na verdade, é o Visual Studio que põe aqui. Quando eu clico aqui para executar, ele vai fazer a compilação do Java e vai executar. Só que, olha lá, ficou doidão. Tem alguma implementação aqui que foi feita, talvez eu tenha feito errado. Ah, faltou. Cadê o leia aqui? Eu não pus o leia, gente. Olha só, eu vou ficar devendo, porque ele vai ter que ter um leia aqui. Vamos dar um stop nesse negócio aqui na marra. Cadê o stop? Eu tinha que ter um play, vou dar um Ctrl C aqui embaixo. Apareceu um for nome aqui, mas... Que coisa! Deixa eu ver se está pegando aqui. Não. Deixa eu matar o terminal. Não, ele está pegando o processamento que ele entrou em loop mesmo. Tá muito velho. Aí, keep wait? Não. Reopen. Sim. Morreu o Visual Studio Code. O que eu percebi? Na execução, esse programa ficou no que é conhecido como um loop infinito. Ele começou no while aqui e ele não pôs o layer. Estranho que eu tinha testado o programa.
Puxa, que chato, hein? Tem alguma coisa que eu acho que eu falhei no meu trabalho. Porque eu testei e por fim acabou zoando. Deixa eu chamar o Visual Studio Code de novo. Deixa eu fazer um teste com outro programa. Curioso. Inclusive, eu peguei o programa até de aluno, de vocês mesmos. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui ele está pondo, console readline. Que estranho, porque tem sublinhado, é? Que danado. Tem um bugzinho na minha rotina, tá vendo? Bom, vamos acertar isso aqui. Essa aqui é a instrução que ele deveria colocar aqui. Aqui em cima, no nome. Só que a variável nome, ela é nome assim, sublinhado. E aqui embaixo, ela tem outro, que ele deveria colocar. Isso eu preciso acertar antes de mandar para vocês. Esse aqui é o salário. Poxa, filho. Sabia. Cadê? Quando você entra em ambientes mais pesados, e isso aqui é um exemplo do que vocês estão vendo, vocês estão achando ruim do Visual Studio, né? Do Visual G. Olha quem está comendo CPU aqui, vamos ver? Se ele consegue mostrar. Ó, o próprio Visual Studio Code está comendo tudo isso aqui de CPU. É triste, né? Ai, ai. O que eu tenho a dizer? Da Microsoft, só isso. Vamos ver. Consegue aí, meu filho? Tem vezes que ele fica num estado tão... Ufa. Bom, fechou. Deixa eu fechar esse dito cujo. Ctrl S, Ctrl S. Melhorou aí? Vamos fazer de outro jeito, vai. Fazer do jeito tradicional que é mais fácil. Cadê aquele meu editor? Não é esse, é esse. Agora sim. Tem um editor que não come CPU. Pronto. Eu tenho o programa. Foi acertado. Infelizmente, isso aqui é uma coisa que eu tenho que acertar para vocês. Agora, vamos fazer assim. Eu tenho que ir para esse diretório. Então, na verdade, eu tenho que fazer de um jeito mais simples para chegar lá, porque como ele é um caminho muito exótico, eu não consigo acertar o caminho assim tão fácil. Tem que fazer assim, vamos ver se eu consigo aqui. Não. Vamos ver se ele me dá o acesso. Não. Que coisa chata. Criar um diretório. Pronto. Tudo para conseguir chegar no diretório. Pronto. Porque infelizmente o ambiente que o Windows criou para mim para rodar o Visual G é um caminho muito complicado. Bom, eu tenho o programa aqui, então vou ter que fazer do jeito tradicional. Esse programa é esse aqui, isso aqui é Java, acho que talvez esteja até mais nítido aqui do que no Visual G, no VS Code, na verdade. Diferente do Visual G, a gente precisa compilar esse programa, transformar ele no que a gente chama de .class. Para fazer isso, eu tenho que usar o JavaC. Java é o compilador Java. E eu passo para ele qual é o arquivo que eu quero compilar. Ó. Ah, sim, claro. Ele está dizendo assim, isso é um erro. Uma coisa que é transparente para a gente quando nós mexemos em Portugal, aqui não é. Foi. Eu tava reparando aí nesse que você
Tem uns pedaços aí que é C Sharp, né? O C Sharp é parecido com Java. O C Sharp nasceu depois do Java. Por isso que é muito parecido. Como é que essa parte de System.console? Na console? Ah, o ponto. System.console. O System.console, é Parece bem que é parecido, porque eles implementaram, assim como com a evolução, eles criaram um objeto para trabalhar justamente com a console do ambiente, de qualquer sistema operacional, não é só o Windows. É Mac, Linux e Windows. Só que, assim, tem coisas que diferem um pouquinho. Esse parse double que eu estou fazendo aqui, ele é outra. Aqui eu estou convertendo o que o readline lê, o que isso aqui faz? Ele abre ele usa um recurso para conseguir ler um texto daqui. Só que ele vai ler o número e tentar converter o número aqui para o tipo dele. E veja, isso é uma coisa que eu não comentei com vocês. Aquele tipo caractere que vocês veem no Portugal, esse tipo caractere, aqui ele é string. E o tipo real, aqui ele se chama double. E o tipo inteiro, aqui ele é simplesmente int. Então é depara, é tradução de um para outro. Aqui agora, se eu tentar compilar ele de novo, vamos ver o que vai acontecer. Passou. Se eu olhar o diretório, ele criou um .class. Esse sim é o programa que eu executo. Então agora, Java, eu tenho que dizer o nome da classe que eu vou rodar, e aí ele começa a rodar. Informe o nome. Salário. Oxi. Comeu bola. Esqueci aqui, ó. Diacho. É difícil ser feliz, né? Quando o programa funciona, infelizmente o programa que faz a tradução, ele não está fazendo isso aqui. É um acerto que eu tenho que fazer. Ó, por que é importante testar um programa? Mexi no programa, salvei ele, compila de novo. É diferente do ambiente do Visual Algebra, que lá você simplesmente altera e sai executando. E aqui a gente não vê as variáveis também, né? Vou colocar um valor qualquer. Vou escrever sair direito aqui. Imprimiu. Esse tipo de trabalho, vocês veem, está tendo o mesmo comportamento que tem aqui. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu vou acertar esse problema. Isso aqui foi um teste que eu não consegui, eu não fiz esse teste antes. Quando a variável eu tenho sublinhado na frente, ele está dando erro, eu preciso ver por quê, arrumar. Eu vou postar isso aonde? Eu vou colocar lá no Classroom. Eu deixo lá para vocês. Mas com qual é o objetivo disso? Que vocês consigam ter um vislumbre do que o programa que vocês sabem fazer, que vocês mexeram, como é que ele ficaria em Java. Essa é a ideia. E para vocês começarem a se ambientar num numa tradução, da onde para onde, de uma linguagem para outra. Vamos dizer assim que esse aí é um presentinho de final de curso para vocês, para que vocês consigam ter sempre um grande mundo para frente, consigam trabalhar bastante, consigam ter sucesso nas coisas de vocês.